aquele que está vivo à direita de Deus, aquele que é a rocha, aquele que é o entronizado das nações, o desejado, aquele que tem a resposta, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é a raiz de Davi, aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o Consolador, aquele que é o amigo. Ah, Jesus, muito obrigado por ser nosso amigo, obrigado por ser o nosso companheiro em todas as horas, o Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai amado, que precisa, que necessita de uma palavra rema, de uma palavra transformadora, de uma palavra impactante. Eu não tenho, Senhor, por mim mesmo, eu não sou, Pai amado, capaz, mas o Teu Santo Espírito é aquele que traz a revelação, aquele que capacita, aquele que nos direciona. Então, em nome de Jesus, esse é o nosso pedido nessa noite. Fala conosco mais uma vez, através dessa palavra, em nome de Jesus. A igreja diz, você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar, com força, como ele deve ser aplaudido. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Você pode sentar, queridos. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor sejam com todos vocês. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos, tá? O primeiro está na carta aos Hebreus. Eu quero ler esse texto impactante de Hebreus, do capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Depois você deixa aí a sua Bíblia aberta, já marca aí com o outro dedo, né? Aí é Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento. Vamos falar assim sobre aquele que você está pensando aí, um pouco da história de Abraão. Quem diz amém por isso? Interessante, né? Eu acho que eu preguei sobre esse mesmo texto há acho que tem uns 3 domingos, uns 4 domingos, um domingo pela manhã. Uma palavra também impactante sobre deixar a casa do Pai, sobre deixar aquilo que pode estar nos prendendo. E hoje o Senhor direciona no mesmo texto uma palavra diferente, porque Ele é Deus. Quem diz amém? Mas antes disso, eu quero, o exemplo que nós vamos trazer de leitura, você está abrindo aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e Gênesis 12, né? O exemplo que nós vamos ler vai falar de homens e mulheres que são um exemplo de fé para mim e para você, um exemplo de fé para nós, um exemplo de vida também para mim e para você. Por mais erros que eles cometeram, como eu e você nós cometemos, né? Eles estão aqui registrados na carta aos Hebreus. E olha que palavra marcante. Eu quero que você acompanhe essa leitura, para você entender o tamanho desses homens e mulheres que são exemplos aqui na carta aos Hebreus. Hebreus 11, 32. Mesa, está tendo um grande retorno aí de grave, por favor, veja isso. Diz assim: mas que direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca dos leões. Quem diz amém por esse texto? Você está me ouvindo bem lá atrás? Está me ouvindo bem lá atrás? Está me ouvindo bem lá atrás? Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Olha, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu tomo posse para a minha vida desse versículo. Quem diz amém? Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles.
vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia prometido. Nenhum recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Você pode aplaudir a Jesus por esse texto? Nossa, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Diga assim depois de mim, diga assim: os quais conquistaram reinos pela fé, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca dos leões. Diga assim: eu tomo posse desse texto para mim. Posse desse texto para mim, aleluia. Nossa, quantos exemplos, homens e mulheres, que sofreram por causa do Evangelho, que sofreram por causa de Jesus, que foram torturados, andaram errantes, alguns foram cerrados no meio, recusaram a serem libertos. Sabe o que é isso, ser libertos? Recusaram a negar o nome do Senhor e preferiram a morte, porque entendiam que algo muito maior, muito mais espetacular, muito mais sublime, muito mais excelso, o adjetivo que você queira dar, eles iam encontrar em Deus. Que exemplo para mim e para você. Homens e mulheres que não negaram a Jesus em tempos tão difíceis. Homens e mulheres que estão registrados aqui na carta aos Hebreus. Que exemplo para mim e para você nesse texto. Que exemplo para nós nessa geração. Nós vivemos um tempo onde muitos negam a Jesus por muito menos. Muitos têm negado a Jesus por conta de uma noitada. Muitos têm negado a Jesus para sentar na mesa dos escarnecedores, para sentar na mesa de um bar, para tomar uma gelada, porque acha que isso é muito melhor do que servir a Jesus. A gente tem que orar por eles, porque eles não conhecem ainda a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. Agora, muitos que estão na igreja, no domingo, no sábado, mas durante a semana, vivem uma vida que desagrada ao Senhor. Está na hora de você começar a refletir como é que está a sua vida. Está na hora de você começar a refletir como você tem vivido. Eu estava conversando com a minha irmã estava dando um exemplo que encontrou um homem, que o homem começou a conversar com ela, e o homem disse assim: não, é porque eu estou meio desviado. Já pensou? Existe isso? Meio desviado. Existe isso? Não, filho, você está 100% desviado. Agora a gente vive um tempo onde as pessoas, elas têm dito assim: não, eu deixei a igreja, mas eu não deixei Jesus. Eu deixei a igreja, mas eu estou perto de Deus. Eu deixei de congregar, eu deixei de ir para a igreja, mas eu estou perto de Deus. Eu nunca deixei Deus. Nossa, como você é ingênuo. E como você cai na mentira do diabo. Você já deixou Jesus e Deus há muito tempo. Só que você tem caído na mentira do inimigo. Pastor, mas Deus é a igreja? Não, Deus não é a igreja não é Deus. Não, não é. Mas aqui se reúne o povo de Deus. É o povo perfeito? É não, filhão. Não é um povo perfeito. Não é o povo perfeito, mas é um povo que vem adorar a Deus. É um povo que vem receber a palavra perfeita de Deus. É um povo que vem adorar juntos. É um povo que vem congregar, que vem comer do pão. É o povo que se reúne no lugar para adorar ao Rei dos Reis. Ah, pastor, mas eu não preciso de igreja. Precisa. Eu não preciso de pastor. Precisa. Ah, eu não preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual. Precisa. Ah, pastor, não concordo. Comece a pedir para o Espírito Santo mudar o seu coração, porque a palavra de hoje é para mim e para você. Precisa e muito. Desigrejados, pessoas que não plantam suas raízes no lugar para receber a palavra de Deus, para crescer, para formar amizades, para ter um relacionamento, para serem discipulados. Querido, você precisa entender que nós precisamos disso e ponto final. Ponto final. Cara, não tem nada a ver com a mensagem que está aqui anotado, mas vamos lá, deixa fluir.
Mas pastor, a igreja me feriu, o pastor me feriu, o senhor já me feriu. O pastor Múcio já me feriu, o irmão fulano de tal já me feriu. E aí, bem-vindo ao mundo. Ferimos uns aos outros porque somos todos nós pecadores. Sabia disso? E você, deixa eu lhe dizer, você já feriu alguém também. E você já feriu alguém. Agora, o nosso Jesus, ele é perfeito. Ele nunca nos feriu, pelo contrário, ele está aqui para tratar as suas feridas. Ele está aqui para tratar as suas feridas, para que você não fique no meio da jornada, para que você continue a sua caminhada. E tem uma frase que eu tenho falado, eu tenho ministrado, eu tenho aqui lançado essa profecia sobre você. Olhe, sabe por que é que você tem deixado essas feridas permanecerem? Sabe por que você tem deixado? Porque você não tem permitido que o Espírito de Deus venha sobre você e te trate. Você tem que deixar, porque Ele é tão educado, Ele é tão perfeito, que Ele só vai agir no seu coração se você dizer assim: vem Espírito Santo, trabalha no meu coração. Vem Espírito de Deus, me trata. Vem Espírito Santo, cura essa ferida. O desejo do inimigo é que você pare no meio da jornada. O desejo do inimigo é que você pare, que você deixe de ser igreja, que você, continue a arrumar desculpas para que você não venha congregar e para que você não venha para esse lugar. Ei, você que está aqui me assistindo no online, você que já encontrou com tantos clientes no supermercado, na farmácia, e ainda hoje você diz que não vem para a igreja porque está com medo. Deixa de dar desculpa e vem louvar o Senhor. Deixa de dar desculpa e vem louvar o Senhor. No qual homens e mulheres, no qual o mundo não eram dignos. Eles eram falhos, mas eles amavam tanto a Deus, eles amavam tanto a Jesus, eles amavam tanto a promessa do próprio Deus, que enviaria o seu Filho, que havia enviado o seu Filho Jesus, o Messias. Ele morreu, morto de cruz, sofreu por mim e por você, mas está vivo à direita de Deus. É por isso que a gente está aqui adorando ao Deus vivo. Estamos adorando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que responde. Aleluia! O Deus que nos trata, o Deus que nos dá vitória. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca dos leões. Oh, meu irmão, quando eu olho para esses homens e mulheres que fazem parte da galeria da fé, do mesmo capítulo 11, eu já disse que ia falar sobre Abraão, um homem que obedeceu a Deus, um homem que ouviu a voz de Deus. O homem que ouviu Deus falando com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Deixe comigo, Abraão, os que forem contra você vão se ver comigo, e farei de você uma grande nação. Nossa, meu Deus. E aquele homem escuta a voz e ele sai da Mesopotâmia, sai ali da região onde ele estava, ainda não era Harã, sai ali da Mesopotâmia, a região onde ele havia ali Ur dos Caldeus nascido, e vai percorrer cerca de 800 quilômetros a pé. Imagine só, irmãos, de onde ele estava, Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, até a terra prometida por Deus, cerca de 800 quilômetros, muitos feitos a pé. Muitos feitos, quem sabe no lombo de um camelo, ou de um jumento, quem sabe até de um cavalo. 800 quilômetros mais ou menos, e ele foi, e ele obedece a Deus, e ele tem o seu ouvido ali, afinado com o coração de Deus. Sua Bíblia está aberta em Gênesis 12? Sua Bíblia está aberta em Gênesis 12? Amém, irmãos? Gênesis capítulo 12, é porque a minha não estava, agora está. E ainda não foi, mas deixa aqui, daqui a pouco ela abre. É preciso que a gente possa ter sensibilidade, diga comigo, sensibilidade, para ouvir a voz de Deus. Gênesis 12, 1 vai dizer assim: então o Senhor disse a Abrão, o Senhor disse, deixa eu trazer uma notícia para você, Deus continua a falar, quem diz amém?
Se você puder, quando chegar em casa, grife essa palavra disse. E disse. Sabe por que isso é tão importante? Porque mostra o quanto o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Como o nosso Deus é um Deus que não é longe de mim e de você. Disse o Senhor a Abraão. Ele é o Deus relacional, é o Deus pessoal. Disse o Senhor, querido, no tempo de Abraão, tinha muitas vozes, tinha muita gente dizendo muita coisa, tinha muita gente adorando a falsos deuses. Tinha muitas vozes levando a adoração a falsos deuses. Tinha muita gente vivendo, deixa a vida me levar. Tinha muita gente vivendo como estava dando nos seus corações. Tinha pessoas falando, tinha vozes, mas o texto diz assim, e disse Deus a Abraão, aleluia. Querido, que as decisões que você venha tomar no seu mês de agosto, nessa semana que está começando hoje, seja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o disse de Deus. Que as suas decisões, que os seus relacionamentos, que a sua vida seja de acordo com o disse de Deus, aleluia. Em nome de Jesus, que eu e você possamos ter sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus quando Ele fala com a gente. Nós possamos ser semelhantes a Abraão, semelhantes a Samuel, que Samuel diz o quê? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o meu coração está aberto. Fala, Senhor. Ah, mas são muitas vozes. Ah, pastor, é muito difícil. São vozes contrárias, são ventos contrários. É a voz da idolatria, é a voz do paganismo, é a voz do hedonismo, é a voz das notícias falsas. Elas vão continuar. Ei, elas vão continuar, mas a voz de Deus também continuará a falar aos ouvidos dos filhos. Que continuem, mas a voz de Deus também continua firme. Você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar? Nossa, isso é muito forte, irmãos. Igreja El Shaddai, Igreja El Shaddai, você que me ouve, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, aleluia. Eu aprendo que esse homem que está aqui na galeria dos heróis da fé, Abraão, ele tinha sensibilidade. Sabe o que ele também tinha? Disponibilidade. Diga assim, disponibilidade. Disponibilidade. Sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. Olha o que Deus diz, olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, renuncia a esse conforto, renuncia ao que você tem nessa terra. Eu disse no início que essa terra onde Abraão estava, era a Mesopotâmia. Deixa eu trazer algo para você, que pode ser que você não saiba, essa região era muito fértil. Essa região era uma região de muito verde, o que plantava se dava, tinha água para os rebanhos. Na Mesopotâmia, na Mesopotâmia ali, foi a região onde o Senhor plantou um jardim no Éden, foi lá naquela região, onde hoje, não sabe se a localização exata, mas pelo que a Bíblia nos ensina, onde ali aquela região, onde é mais ou menos ali o Irã hoje, você sabia disso? Era um lugar naquele tempo altamente fértil, era um lugar rico, era um lugar onde Abraão já tinha sido consolidado. Aí Deus diz assim, sai dessa terra, do meio dos seus parentes. Queridos, eles viviam ali em tribos. Se hoje é muito difícil, muitas vezes a gente deixar a família, quando há necessidade disso, naquele tempo era muito mais difícil, porque vivia todo mundo junto. O casal, e aí outra tenda do lado o pai e outros irmãos, aí na outra tenda do lado o primo, na outra tenda os filhos, era tudo junto. E ali Deus disse para Abraão, Abraão, sai desse lugar. Sai desse lugar. Eu estou mandando você sair, eu estou mandando você deixar esse lugar e também deixar a sua parentela. Sabe o que era que Deus estava pedindo para Abraão deixar também? O principal, também não, o principal, sabe o que era?
aqueles antigos relacionamentos. Eita, pastor, pegou pesado. Tem gente se escondendo assim na cadeira. Deixar os relacionamentos que não agradam a Deus, você tem que deixar, senão você não cresce, senão você não prospera, senão você não vai vencer. Nenhum relacionamento é neutro. Ou vai ser ou vai dar um impulso, ou vai ser uma âncora na sua vida. Comece a pesar como estão os seus relacionamentos. Deus diz assim: Abraão, está na hora de você deixar, porque esse daqui está te prendendo. Não é isso que eu tenho para você. Eu quero te fazer muito maior do que você é. Sai desse lugar, deixa, está na hora de deixar. Deus está falando para pessoas aqui que está na hora de deixar relacionamentos que te afastam de Deus, que não te impulsionam para algo maior e melhor, para deixar relacionamentos que estão acabando com você. Mas você está preso, você está presa. Nessa hora eu falo do Jesus que liberta, do Jesus que dá força, para que você possa progredir, para que você possa avançar. Aleluia, aleluia. Eu não sei, querido, o que é que Deus vai te pedir. Pode ser na área financeira, na área dos seus relacionamentos, da sua saúde, da sua família, da sua vida profissional. Ele vai pedir, não porque Ele precisa, mas porque Ele quer impulsionar você. Porque Ele quer que você continue a sua jornada. Eu aprendo com esse homem, herói da fé. Eu aprendo com Abraão, que primeiro ele vai ter sensibilidade, depois ele vai ter disponibilidade. E ele vai, claro, obedecer. Diga assim, obedecer. Obedecer. Ele vai obedecer sem nem conhecer os detalhes. Ele vai obedecer sem nem conhecer os detalhes. Deus diz assim: e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aí é fogo, pastor. Ir para onde eu não sei. Tomar uma decisão que eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser o final disso que Deus está me incomodando no coração. É aí onde a gente tem que ter fé em Deus. É aí onde nós temos que ter fé no Senhor. Querido, Deus não vai mostrar tudo para mim e para você, não. Porque se Ele mostrasse tudo, muito provavelmente eu e você nós não faríamos. Aí Ele diz assim: vai, disponha-te, esteja disponível, deixa isso, caminha por esse caminho que eu estou mostrando a você. E como é que vai ser o final? Não se preocupe, eu estou no final. Da mesma forma que eu estou no final, eu estou no meio da jornada. Da mesma forma que eu estou no meio da jornada, eu estou com você no começo dessa jornada. Então vai, querido, eu e você, nós precisamos disso. Ei, a semana está começando. Senhor, Tu estás comigo hoje, Tu vai estar comigo na quarta-feira, Tu vai estar comigo no sábado, quando a semana for terminada. Eu não sei o que essa semana me aguarda, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. Quer saber? E se eu confio no Senhor, e se eu tenho Deus Emanuel comigo, eu tenho tudo, eu vou me embora, eu vou fazer, eu vou cumprir isso que o Senhor está me pedindo, eu vou caminhar nesse caminho que está sendo proposto pelo Senhor. Aleluia. Eu vou obedecer, eu vou obedecer, diga assim: eu vou obedecer. Glória a Deus. É a semana da obediência. Hashtag semana da obediência. Semana da obediência. Disponibilidade, sensibilidade, obediência. Querido, peça para o Senhor visão, para que o Senhor amplie a sua visão nessa semana, nesse mês de agosto. Amplie a minha visão, Senhor. Amplie a visão do Teu povo que aqui está. Amplie a nossa visão para que nós possamos enxergar além desse momento que a gente vive. Querido, preste atenção. Quem é servo, quem é crente tem olhar de águia. Lá na frente. A gente não só vê o agora. Não, pela fé eu já visualizo o futuro.
Eita! Meu Deus! Pela fé eu já visualizo a sua esposa convertida, o marido convertido, o filho convertido, a empresa dando lucro, o seu negócio dando lucro, seus filhos obedientes, você saudável, você bem, você alegre, você feliz. Querido, coisa boa é a gente acordar de manhã cedo e a gente acordar alegre, a gente acordar feliz. Todos os dias vai ser assim? Claro que não, vai ter o dia mau. Mas se você tem um dia, outro dia mal, é normal. Agora, se os seus dias todos têm sido mal, você está doente. Você precisa de tratamento. E você precisa de tratamento com urgência. Porque você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo. Não, de forma nenhuma. Senhor, amplie a nossa visão. Para que a gente possa enxergar muito mais além, para que nós possamos contemplar assim as tuas promessas pela fé. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer em nome de Jesus, aleluia. Eu acredito que você conhece a história. Abraão não tinha filhos, não, mas Deus disse assim, e farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, aleluia. Querido, o mês de agosto tem um ditado popular que é do inferno: agosto, mês do desgosto. Nada a ver, agosto, diga assim, agosto, o mês da minha vitória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nessa noite Deus está ampliando a sua visão. Porque nessa noite Deus está ampliando a sua visão para você enxergar muito além das dúvidas, dos problemas, das lutas que você está enfrentando. Não, Senhor, eu estou enxergando além. Não, eu vi o pastor Murilo falar e é isso mesmo. É isso mesmo. Hoje é segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã. E eu já estou vendo que Deus vai me dar vitória hoje. Eu já estou agradecendo pela minha vitória. Eu já estou agradecendo por aquela venda que eu não fiz na semana passada, mas hoje sai. Aquele dinheiro que está preso, que estão retendo, em nome de Jesus, Senhor, dá uma ordem e desbloqueia, em nome de Jesus. Quantos aqui precisam de uma vitória na área financeira? Levanta a mão, não vou perguntar quanto, calma. Quantos aqui precisam de uma vitória na área financeira? Levanta as duas mãos, ó. Amém, é isso aí. Sabe qual é a semente que você tem que plantar? Sabe qual é a semente que você tem que plantar? É financeira. A semente que você tem que plantar é financeira. Sabe qual é a semente financeira? Oferta. Dízimo. A sua realidade financeira só começa a mudar quando você entender princípios da palavra de Deus. Eu recebi ontem, eu vi que eu tinha recebido um áudio de uma pessoa dizendo assim: pastor, socorro, ore por mim. Ela tinha mandado o áudio, era 6h15 da manhã. Sabe quando eu fui ver? Meia-noite. Aí eu disse tem o nome da pessoa, disse assim: fulano, eu não sei o que você está pensando, mas eu vou orar por você. Aí gravei uma oração. Gravei uma oração de 59 segundos. Porque 1 minuto não pode, né? Só se mudar de novo. Gravei a oração para ela. Depois aí eu vi, há pouco ela respondeu: pastor, eu estou devendo a agiota, minha loja não dá lucro, estou passando por uma crise financeira, estou passando por isso, por aquilo, estou desesperada. A semente que você tem que plantar é a semente financeira. Comece a dar ofertas e seja dizimista. Mas como? Você não está entendendo, pastor? O dinheiro não está dando. Comece a ser dizimista. Comece a ser um fiel ofertante. Se você quer essa vitória, plante essa semente. E sabe quem é que vai dar essa vitória? É Deus. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Como é que Ele vai fazer? Eu não sei. Eu tenho testemunhos de homens que deviam a 3, 4 agiotas, que não sabiam como pagar, entenderam a palavra, entenderam a promessa, começaram a ser dizimista ofertante e pagaram todos. Todos estão pagos. O apartamento do homem foi quitado, ele conseguiu quitar o apartamento. O carro não é financiado. Esse exemplo que eu estou trazendo.
Porque foi entendido que era para plantar uma semente financeira. Você quer que uma vitória na sua família? Traga uma oferta específica para a sua família. Você quer que Deus cure você? Traga uma oferta específica, clamando pela sua cura. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E se você for analisar a Bíblia, todas as vezes que as pessoas iam ao templo e traziam uma oferta direcionada, a oferta alçada, a oferta que era entregue com um propósito específico, entregava no altar do Senhor. E o Senhor respondia. E Ele continua a responder. Faça prova com Deus. Ó, Malaquias, e fazei prova de mim, diz o Senhor. Peça para o Senhor ampliar a sua visão em relação a todos os princípios da palavra dEle. Todos os princípios. Abraão era um homem dizimista. Quando Gênesis, meu Deus, e agora? Gênesis 14. Você vai ver que Abraão ele vai sair à guerra. E ele não recebe o despojo. Não, peraí. Mas ele vai entregar a sua oferta. Ele vai entregar o seu dízimo. E deu a Abraão o dízimo de tudo. Peraí. Para mim não, mas para o Senhor eu estou entregando. Porque não é meu, é do Senhor. E vê como esse homem foi próspero. A visão era totalmente o quê? Ampliada. Dependência. Obediência. Sensibilidade, visão. E agora eu falo exatamente sobre dependência, para confiar na providência e no cuidado de Deus. Quem aqui realmente confia em Deus? Quem aqui realmente confia em Deus? A providência quem ordena é Ele. Ele quem ordena a minha e a sua provisão. Ele quem ordena. A provisão já está garantida. Se você puder dizer para teu irmão, a provisão está garantida. Eita, entendeu não? Foi. Diga para quem está do seu lado, a provisão está garantida. Ei, vaso, a provisão está garantida. A provisão está garantida. A provisão vem de Deus. Vem de Deus. A mim e a você, Ele está falando. Cabe a mim e a você ou não obedecer. Então, eu lembrei agora de um negócio, de uma palavra. Elias no riacho de Querite. Ele vai falar para Elias ir ao riacho de Querite. Vai para lá. Porque aos corvos eu ordenei que levem a carne para você. Sabe o que é isso? Era a provisão do Senhor sendo ordenada do céu à terra. Elias vai. Ele poderia dizer assim, eu não vou. Ele poderia dizer, eu não vou. Poderia. Mas os corvos jamais iriam deixar de cumprir uma ordem do Criador. Aos corvos a provisão Ele estava ordenando. Jamais duvide da providência e da provisão de Deus. Dependência para confiar na provisão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados, aleluia. Os que te abençoarem, Abraão, eu vou te abençoar. Ei, a quem você abençoar, Deus é quem vai ser responsável pela bênção recair sobre você. Se você é um abençoador, Deus é quem vai abençoar a você, aleluia. É Ele quem cuida. Dependência, olha a dependência de Abraão. Olha o testemunho, diga comigo, testemunho, irmão, olha o testemunho desse homem. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aleluia. Olha só, irmãos, para que nós possamos ter vitória, a nossa vida tem que ser uma vida de bom testemunho. A nossa vida tem que ser uma vida de bom testemunho. Aleluia. Amanhã você vai entrar em contato com pessoas que se dizem ateus, com pessoas que não têm o menor amor pelo próximo, com pessoas que dizem que amam a Deus, estão extremamente religiosas, com pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro como você conhece. Eles conhecem o Deus que você conhece? Não. Mas sabe o que é que eles têm que ver? Jesus em você. Sabe o que é que eles têm que ver? Jesus em você. Sabe o que é que eles têm que sentir? O bom perfume de Cristo através da sua vida. O mundo precisa ver Jesus em mim e em você, irmãos. Tem tudo a ver com o nosso testemunho. Aquilo que nós falamos, os nossos atos, as nossas atitudes. Como nós estamos vivendo. Oi, faça isso não, que o pastor vai ver, viu? Eu vou ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver. Não é que o irmão vai ver, não. É o que Deus está vendo. Claro. É o que Deus está vendo. O nosso testemunho fala, irmãos. Irmãos, olhem. Vocês podem até não conhecer, mas tem gente que vai conhecer você e vai saber que você é crente. Vai saber que você é crente. Irmãos, a gente chega nos lugares, né? Particularmente, as pessoas me conhecem, as pessoas falam e às vezes eu fico tudo errado porque eu não reconheço a pessoa. Mas as pessoas vêm. E no final de tudo, muitas vezes é que diz assim, teve um que disse assim, você se parece com aquele pastor del Shaddai, né? Aquele barbudo. Disse, pois é, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Virou referência a barba. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque eu já fui lá uma vez. Porque um amigo meu é de lá da igreja El Shaddai. Porque eu conheço alguém que foi. Queridos, assim como a sua vida tem que exalar o bom perfume de Cristo. E o evangelho será pregado através do nosso testemunho. Aleluia. O evangelho será pregado através do nosso testemunho. Não entre em contradição com a sua fé. Não entre em contradição com os valores da bendita palavra de Deus. Deus é Deus e ponto final. Quem diz amém? Somos filhos da verdade. Somos filhos da verdade. A nossa palavra é sim, não, não, velho. A nossa palavra é sim, não. Peraí, não, eu disse, então tá bom. Não, peraí, eu posso nem estar lembrado, mas você está dizendo que eu disse, então eu disse. Então eu vou fazer, então eu vou falar, então eu vou ser desse jeito, é assim que funciona. Eu anotei aqui uma frase, né, do Dostoiévski, escritor russo e cristão. Antes da Revolução Comunista, né, que detonou, que acabou com a Rússia, ele escreveu o seguinte, olha a frase que ele escreveu. Se você descobrir que a verdade não está com Jesus, deixe a verdade e siga Jesus. Deixa ver e siga a Jesus. Se a sua verdade, se essa verdade está aí, não está em Jesus, meu irmão, pode deixar aquilo que você, tudo que você construiu, mas siga Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe qual é o nosso crivo? É Jesus, cara. É altíssimo. É altíssimo. O mundo de hoje as pessoas dizem assim, né? Não, pastor, porque, olha, fulano de tal, eu conheço, ele é do bem. Tem boas energias. Aí eu encontrei com uma pessoa, ela não era, obviamente ela não conhecia Jesus. Aí disse assim, pastor, eu fui lá na igreja e eu senti ali um fluir de boas energias. Eu disse, não, foi o Espírito Santo mesmo. É o Espírito Santo mesmo, era o Espírito de Deus. Não tem boa energia, não. Tem o poder do Altíssimo, que emana do alto, que emana de Deus. Sabe o que é isso?
a gente falar de Jesus. Não é isso não, filho. Não é isso não, porque você está enganado. Não, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Abraão, ele deu testemunho de Deus. Ele também teve foco durante a jornada. Diga assim comigo, foco. Foco. O versículo 6 do capítulo 12 diz assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de More, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam esta terra. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Os cananeus habitavam essa terra. Sabe quem eram os cananeus? Não era um povo muito numeroso. Não era Estezinho, um povo muito numeroso. Mas sabe que era um povo? Era um povo chato, era um povo briguento. Era um povo que gostava de confusão. Não era muita gente não, mas gostava de briga. Parecia siri na lata mesmo. Parecia, cachorro latindo demais, muito alto. Mas depois não faz nada. Os cananeus não. Era um povo extremamente briguento. Aí Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela. Aí no meio do caminho, vai ter que atravessar um território que é dominado por um povo que gosta de briga. Sabe o que foi que Deus fez? Abraão obedeceu. Abraão tinha uma promessa. Deus tinha liberado uma promessa, aleluia. Mas Deus não tirou os cananeus do meio do caminho que Abraão teria que percorrer. Não, Ele deu força, Ele deu força, Ele deu estratégia para que a vitória chegasse através do Senhor para Abraão. Essa semana está começando as lutas. Você não vai correr não, filho, não corra. Você vai enfrentar na força e no poder do Senhor. As dificuldades, não se esconda, não, enfrente-as na força e no poder do Senhor. Tinha uma promessa, então Abraão manteve o foco. Espera aí, tem uma promessa de Deus, eu tenho que passar por aqui, então eu creio que Deus aqui vai me dar vitória. Eu vou confiar, eu vou obedecer, eu não vou perder o meu foco, eu não vou perder a minha bênção. Não, eu vou me manter firme, vou continuar a minha jornada. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe vitória. E eu vejo em Abraão também um homem agradecido a Deus por todas as vitórias. Diga assim: eu sou agradecido a Deus. Meu irmão, gratidão abre portas. Nossa, gratidão abre portas. Da mesma forma que a ingratidão fecha, meu irmão. Olha o que é que diz o versículo 7 e 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou ao nome do Senhor. Querido, a gente não precisa construir um altar de pedras hoje ao Senhor. Em 2 versículos nós vemos 2 altares que Abraão constrói em adoração a Deus. Nós não precisamos construir um altar de pedra. A nossa vida é um altar de adoração ao Senhor. Que a sua vida seja um altar em adoração ao Senhor nessa semana. Que a sua vida seja um altar de entrega ao Senhor. Deus, olha, eu sou a oferta viva. Sou eu que estou aqui me entregando. Faz da minha vida o que tu podes fazer, o que tu queres fazer. Eu estou nas tuas mãos. Sou grato a ti. A gente acabou de cantar aqui, né? Grato sou. Vamos, gente, cantor do louvor. Grato sou. Me resgatou, me transformou. Meu nome mudou. Graças ao Mestre, graças a Deus. Irmão, vamos ser gratos. Vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos. Gratidão, como eu disse, abre portas. Aleluia. Aleluia. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Repete, pastor. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Aleluia. Eu vou parar aqui na gratidão. Tem mais alguns pontos para a gente falar.
parar aqui na gratidão, porque o nosso coração hoje está grato. É ceia do Senhor. Olha, lembra que eu falei? Foco, obediência, disponibilidade, sensibilidade. Que Ari? Visão. Olha quantas coisas eu ministrei sobre você, sobre a sua vida. E por último eu quero ministrar gratidão. Por quê, pastor? Tantas coisas. E nessa noite em especial, gratos a Deus que enviou o seu Filho Jesus. Morreu na cruz por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Olha só, queridos, para que nós pudéssemos ter vida. Eu estava conversando com o pessoal do Next Level e eu disse para eles algo que fala muito comigo. Ali Jesus, quando ele estava no jardim ali do Getsemane, né, que ele estava ali orando e que ele estava tão angustiado que ele começa a suar sangue. E que Jesus ele vai fazer aquela oração dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, eu imagino, eu acredito que nessa hora que Jesus disse assim: Pai, passa de mim esse cálice. Que ele estava dizendo assim: Pai, se for possível, que eu não vá para a cruz. Era isso que ele estava dizendo. Eu acredito que nessa hora, nesse instante, o mundo espiritual, eu acho que deu uma pausa, velho. Eu acho que parou. Eu acho que os céus, acho que os anjos no céu, eles devem ter parado assim, dito. Na mesma hora que o céu fez assim, o inferno começou uma festa. Quem está aqui entendendo o que eu estou falando? O inferno deve ter começado uma festa. Ele não vai para a cruz, ele não vai para a cruz. Ele está pedindo para não ir para a cruz. Aí deu aquela pausa. Mas logo em seguida, ele disse assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aí o jogo virou. Aí os céus entram em festa, e o inferno começa a ficar mais inferno ainda. Porque ali Jesus estava dizendo assim: tudo bem, a minha vontade é não ir para a cruz, mas que seja feita a tua vontade, meu Pai. É isso. Eu tenho que ir à cruz para que toda a humanidade, para que todos os homens sejam salvos. Porque o Senhor os ama, porque estávamos ali, lá no Gênesis, quando nós criamos, aqui Jesus dizendo, quando nós criamos ali o homem, a nossa imagem e semelhança espiritual, e ali, lá no Éden, no próprio Éden, o espírito de orfandade, o espírito do pecado entrou, e houve separação, e agora o Cordeiro de Deus, Jesus, milhares e milhares de anos, como disse o apóstolo Paulo, chegada a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher, ou seja, em forma humana, o próprio Deus que se fez carne, gerado pelo Espírito Santo de Deus, perfeito, aleluia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Diz a palavra que os anjos chegaram, confortaram, consolaram a Jesus, e ele vai enfrentar todo o Calvário, sabe como? Aqui ó, olhando para Deus, de cabeça erguida, como ele é o vencedor. Ele não era o vencedor, ele é o vencedor. É por isso que eu amo aquela música antiga que diz assim: não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é o vencedor. E um dia também, eita, quem tá aqui comigo nessa? O verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto.
rosto do vencedor. Verei a Jesus Como Ele. Você pode aplaudir esse Jesus? O vencedor. O vencedor. Eu creio nesse Jesus. O vencedor. Glória a Deus. Fique de pé. Pode voltar pro worship aí, velho. Eu creio nesse Jesus.